Você tem amor próprio? Você gosta do que você é? Se a resposta é não, então como você espera que as pessoas gostem de ti e permaneçam na sua vida? Mas também calma aí, não é o fim do mundo e nem o fim do seu mundo. E claro que se fosse apenas para eu dizer, faz uma academia, coma bem, busque boas companhias, seriam jeitos fáceis e vazios de dizer o que você tem que fazer, mas isso não ensina o que você tem que sentir. Pense nos seus sentimentos, nas suas inseguranças e aceite que você não será perfeito e está tudo bem, pois se aceitar é perfeito. Eu gosto de hipocrisias. Acho que eu já falei isso antes em algum outro roteiro, mas não lembro de já ter postado essa fala. Então deixa eu esclarecer que existe um limite. E existe esse limite entre falar, não fazer e não ferir. E é nessa linha tênue que eu amo a hipocrisia. Ver perfeição na minha imperfeição não é hipócrita? Eu gostaria de ver suas respostas nos comentários. Eu fiquei extremamente inseguro com meu corpo e meu rosto por muito tempo, e eu, assim como todo mundo, fui massacrado pelo corpo perfeito que é nos imposto desde criança. O padrão é inalcançável, portanto é hipócrita e dói. Nessa, eu não vejo a beleza. E o que isso tem a ver com o nosso abandono, em sermos abandonados? É uma parte do problema. Acho que no meu caso, ter sido inconsistente e ultra adaptativo foi o que me gerou problemas em não manter as pessoas por perto. Minhas maiores interações sociais foram escolares. Eu não saía muito de casa, além da escola. E por mais que eu tinha acesso a computador nos meados de 2010, eu não era online. Tudo que eu tinha como referência à minha volta eram meus colegas de classe e você sabe bem que sempre tem aqueles que se destacavam, seja numa visão ampla ou na sua visão. Algo que eu buscava sempre era confiança. Esse era o sentimento que eu não tinha e tentava copiar dos meus colegas. Ano após ano, grupo após grupo, e eu não aprendia nada sobre mim. Apenas tentava emular aquilo que era o ideal. E como eu julgo que esse foi o meu problema e talvez seja o seu? Você ficaria ao lado de uma pessoa inconsistente? Você teria essa paciência de nunca saber como realmente é o seu amigo? Eu acredito que mudar, no sentido de evoluir e de melhorar, é algo extremamente positivo. Fazer a autocrítica, pedir desculpas dos erros e lidar com as consequências de suas ações. São processos naturais de um humano, a velha frase de errar é humano. Mas eu não evoluía, eu era um camaleão me disfarçando de grupo em grupo sem ter nenhuma profundidade. E por isso que eu vejo que mudanças físicas e de hábitos não são o suficiente para se aceitar. Uma papo coach agora, mas tu precisa se aceitar, parceiro. Tu precisa virar essa chave. Tu precisa olhar para dentro de si e se perguntar por que você é assim e começar a descobrir as coisas que você gosta de verdade. O julgamento alheio é uma das coisas mais nocivas para si mesmo. Usando de exemplo um correlato próximo, mas que não é regra, duas pessoas que julgam com a língua mais afiada a felicidade alheia não conseguem aproveitar um momento de lazer com medo das próprias palavras em outras bocas. Um ciclo de julgamentos do corpo ideal que impede a própria pessoa vestir um biquíni ou tirar a camisa em público, sendo esse medo algo que ela mesma implantou nela julgando os outros. E de onde vem isso? Vivemos rodeados de indústrias que nos enxergam como carteiras ambulantes prontos para nos endividar para segurar as nossas inseguranças. Então aqui fica a pergunta, mais uma delas. Quem lucra com a sua insegurança corporal? Quem lucra com a sua insegurança? Um disclaimer aqui. Gastos com remédios e tratamentos não se encaixam nessa minha crítica, visto que ambos esses processos visam ajudar você. E não, já disse que mudar hábitos físicos não vão fazer você mudar o que você sente. Claro, não é algo ruim, gera uma dopamina muito prazerosa, você se sente bem com seu corpo, mas você é tão superficial assim para não ter amigos por causa do seu corpo? Não consigo acreditar. Somos únicos e com gostos únicos, e com certeza que você pode partilhar seus gostos com alguém a ponto de gerar um laço. Há também contraponto das pessoas que não conseguem investir no próprio corpo, pois isso exige dinheiro e dedicação, e sem dedicação exige muito dinheiro. Ter uma vida saudável não é acessível. Lazer, amigos, família, comer bem, exercícios é cada dia mais distante, cada dia menos acessível, caro e uma perda de tempo. O meu corpo cansado enxerga qualquer coisa que não seja descansar como perda de tempo. Esse meu olhar vem do reflexo do nosso corpo cansado, com apenas uma folga na semana para colocar tudo em dia e não conseguir. É ilógico. Horas de condução, horas de exaustão. E isso é meritocracia? Você trabalha mais e não sai do lugar. Você às vezes até retrocede. Essa sociedade não quer que você se descubra, que você se aceite, que você tenha amigos. Ela quer um peão calado com desespero em não perder o emprego, para poder alimentar os filhos e ou pagar as contas. Então, como eu vou me aceitar e ser aceito por outros sendo uma casca do meu real potencial? Depende, é totalmente subjetivo. A música funcionou pra mim.
Eu vejo o início de uma amizade com pessoas que se juntam por terem traços de personalidades parecidos, que vão acabar discutindo e se aprofundando nas diferenças parecidas entre os dois. Aquele meu amigo que ficou do meu lado quando eu tava bem e mal, usou do meu gosto musical para conversar comigo. E de forma recíproca, eu também usei o gosto musical dele para continuar o assunto. Para no fim termos disposição para estar perto quando o outro precisa. Isso é amizade, estar perto quando se precisa. Mas tá bom, me descobri. Sei o que eu gosto e mesmo assim não tenho ninguém. Tenho medo e fraqueza de tentar novamente e bater de cara na parede. Mas é justamente aí que entra que depois que você se descobre, não é mais tanto culpa sua estar sozinho. Agora é o momento de tentar até conseguir, pois você não era o único que era uma casca. E lembre-se que somos impedidos de ter esse círculo de apoio. Quando eu comecei a me entender que para ser aceito pelos outros eu tinha que me aceitar primeiro. Então comecei a colocar isso em prática e eu não me sentia mais um camaleão me disfarçando e mudando de grupos. Eu tinha várias relações com vários grupos. Vejo isso como parte do meu antigo eu de ficar fazendo mudanças, já que eu tinha muito conhecimento reunido para ser superficial em muitos assuntos. Eu agora conseguia ficar em grupos diferentes, mas dessa vez eu era eu e estava tudo bem. Isso foi uma coisa que me abriu muito a cabeça, pois era uma escola nova, eu não conhecia ninguém e até hoje vejo esses colegas pelo bairro e acaba por acontecer uma interação, não houve um esquecimento. Eu até acho que pessoas em geral se sentem mal por serem mal lembradas, num sentido negativo mesmo. Mas pra mim, desde ser lembrado, independente de ser por coisas boas ou ruins, já é um lance que eu posso considerar uma vitória. E está aí a minha fala sobre a perfeita imperfeição. Não foi tudo de uma vez. Foi a cada dia mais tentando coisas novas e errando. Errei muito, dando importância demais para sentimentos que não merecem serem ouvidos e rejeitando outros sentimentos que iriam me fazer evoluir mais rápido. Perdi muito para ter o que eu tenho e me senti muito mal até abrir os olhos. Agora tentativas falhas só me fazem seguir em frente e parte disso que eu falo é válido com relações amorosas. A diferença é que agora eu tinha confiança e nada pode destruí-la. Desse passado, a única coisa que me causa um certo incômodo em relação a esse assunto, pelo menos, é não ter um amigo de infância, sabe? Alguém com quem partilhar memórias juntas. Às vezes me imagino nos pensamentos alheios como um borrão mal apagado, um rosto sem forma, e essa visão atual iria atormentar o meu jovem eu do passado. Mas eu estava ocupado demais tentando ser outro alguém e percebendo que não estava sendo ninguém. Hoje em dia, apenas crises muito pesadas de identidade fariam me sentir mal com esse sentimento, pois eu pertenço a um grupo atualmente. Não foi fácil, meio que ele foi montado um a um, comigo sendo um dos últimos a entrar, mas nem por isso fechamos as portas.